Você já imaginou o que acontece quando uma negociação policial falha diante de milhões de espectadores ao vivo? No caso Eloá Pimentel, nada foi simples, nada foi rápido e nada terminou como deveria. Uma adolescente mantida refém dentro do próprio apartamento, um ex-namorado armado e instável, a mídia transmitindo cada segundo sem limites, e uma cadeia de decisões que se tornaria um dos maiores fracassos operacionais da história policial brasileira. Este é o tipo de caso que assombra investigadores, expõe falhas profundas e deixa o público marcado pelo choque, pela indignação e pela sensação de que tudo poderia menos e deveria menos ter sido diferente. Nas primeiras horas do sequestro, cada movimento era crucial, cada palavra, cada aproximação, cada ordem dada ou ignorada. A tensão se espalhava como pólvora. O Brasil parou diante de uma tragédia que misturava drama psicológico, erro tático e emoção descontrolada. E enquanto o país assistia, Eloá lutava silenciosamente pela própria vida, enquanto amigos, familiares e até jornalistas eram arrastados para dentro de um cenário cada vez mais imprevisível. A pergunta que não saía da mente de ninguém era simples e dolorosa: por que ninguém conseguiu impedir o inevitável? Este vídeo não busca apenas recontar o que aconteceu, mas entender como uma sucessão de decisões contraditórias, interferências externas e falhas de comando transformaram um sequestro em um desfecho irreversível. Um caso que continua vivo na memória coletiva, sempre lembrado como exemplo extremo de como uma operação pode sair do controle quando emoção, pressão e exposição pública entram em conflito direto. Enquanto revisitamos cada detalhe dessa história marcada por tensão, medo e consequências devastadoras, é impossível não sentir que algo maior estava prestes a acontecer. Na última semana de Eloá Pimentel, nada parecia anunciar o caos que estava prestes a tomar conta do país. Era uma rotina comum de uma adolescente de 15 anos, cheia de planos, sonhos e pequenas preocupações típicas de quem está descobrindo a vida. Amigos lembram de seus sorrisos rápidos, dos cadernos sempre organizados e das combinações para trabalhos escolares. Mas por trás dessa normalidade havia uma presença constante que muitos só perceberiam tarde demais: o comportamento cada vez mais instável do ex-namorado, Lindenberg. Pequenos sinais, atitudes de ciúme, insistências fora de hora, ligações que nunca terminavam. Tudo parecia apenas desconfortável, até que se tornaria perigoso. Nos dias que antecederam o sequestro, Eloá tentava se afastar de vez, reconstruir sua própria tranquilidade, recuperar o espaço emocional que já não era mais dela. Esse afastamento, porém, foi interpretado por Lindenberg como ameaça, como perda, como provocaco, e essa mistura explosiva passou despercebida por todos ao redor. É duro pensar que, enquanto amigos faziam planos para o fim de semana, enquanto professores corrigiam provas, enquanto a rotina seguia seu curso natural, uma tragédia já estava em preparação silenciosa. Estranhamente, nessas histórias de true crime, sempre existe esse intervalo cruel entre a vida normal e o momento em que tudo desaba. E no caso Eloá, isso é ainda mais evidente. Eloá mantinha seu foco na escola, nas amigas, nos trabalhos em grupo. A vida seguia com seus detalhes simples: risadas no corredor, músicas no celular, conversas rápidas sobre relacionamentos e futuro. A adolescência tem esse ar de eternidade. Um sentimento de que nada realmente ruim pode acontecer, de que tudo é só fase. Mas enquanto isso, Lindenberg observava, alimentando uma narrativa própria, criando dentro da própria cabeça a justificativa para o que faria. Cada dia parecia normal para ela, mas cada dia era, para ele, o último limite se aproximando. Naquela semana, o destino de Eloá mudava em silêncio. Sua rotina parecia intocada, mas havia algo no ar, uma tensão invisível que só faria sentido depois. E é justamente esse contraste entre a vida comum e o perigo iminente que torna o caso tão perturbador e tão emblemático no universo Cold Case e True Crime. A forma como tudo seguia aparentemente tranquilo, enquanto uma tragédia se armava por trás das cortinas, é o que faz esse episódio permanecer cravado na memória coletiva. E quando finalmente chegamos ao dia em que tudo desmoronaria, percebemos que aquela última semana não era apenas o fim de uma fase, era o início de algo que ninguém poderia controlar, algo que mudaria para sempre a história da segurança pública no Brasil e que revelaria o quanto sinais ignorados podem transformar uma vida inteira em minutos. A obsessão de Lindenberg não começou de repente. Ela foi crescendo aos poucos, tomando forma em pequenos gestos
que na correria da vida parecem apenas coisas de relacionamento. Só que, quando olhamos o caso Eloá com a lupa fria de uma narrativa true crime, percebemos que os sinais estavam ali o tempo inteiro. Ele aparecia de surpresa em lugares onde Eloá não esperava vê-lo, questionava com quem ela falava, monitorava suas amizades e interrompia conversas sem motivo. Aos olhos de quem via de fora, podia parecer apenas insegurança. Mas, para quem estuda comportamentos obsessivos em cold cases, tudo isso forma um padrão claro, uma escalada emocional que costuma terminar de um jeito trágico. Eloá tentava se distanciar, reconstruir o próprio espaço, mas Lindenberg tinha dificuldade em aceitar qualquer limite. Esse tipo de controle disfarçado de preocupação é uma das marcas mais perigosas em histórias de sequestro, stalking e violência psicológica. Ele dizia que a amava, mas suas atitudes mostravam que realmente o movia era o medo de perder o controle. A cada ligação insistente, a cada tentativa de invadir a rotina dela, ficava evidente que ele já não via Eloá como uma pessoa, mas como algo que precisava possuir. E isso, em narrativas de crimes reais, é sempre o ponto onde o alerta deveria soar mais alto. Amigos de Eloá se lembram de situações estranhas, mensagens enviadas tarde da noite, crises de ciúme sem motivo. A forma como ele observava tudo ao redor, como se estivesse sempre prestes a reagir. O comportamento dele ia além de um simples término mal resolvido. Era como se ele estivesse construindo um enredo próprio dentro da cabeça, justificando atitudes cada vez mais extremas. E o mais assustador é que para muita gente, esses sinais pareciam apenas exageros adolescentes, conflitos que logo passariam. Mas, como tantos casos famosos mostram, as tragédias começam assim silenciosas, normalizadas, ignoradas. Numa visão fria, quase forense, é possível perceber que Lindenberg não estava apenas triste ou revoltado. Ele estava planejando emocionalmente a ruptura final. Seu comportamento seguia o padrão clássico de agressores que transformam o fim de um relacionamento em um evento caótico. Ele rondava a escola, fazia perguntas indiretas, tentava descobrir detalhes que não lhe diziam respeito. E tudo isso acontecia enquanto Eloá tentava seguir em frente, sem imaginar que aquela insistência não era só teimosia menos, era o prelúdio do sequestro que abalaria o país. E quando conectamos essa espiral de obsessão com os movimentos finais que antecederam o crime, percebemos que Lindenberg já estava em outro estado mental, preso em uma narrativa obsessiva da qual ele não pretendia sair. É aí que entendemos como cada pequeno sinal ignorado moldou a tragédia que viria a seguir, criando um cenário tenso, frágil e prestes a quebrar de vez. Exatamente no ponto onde a história muda de tom e a escalada fica ainda mais perigosa. O dia do sequestro começou como qualquer outra segunda-feira na rotina de Eloá, e talvez seja isso que torne tudo ainda mais perturbador. A sensação de que uma tragédia gigantesca pode nascer de uma manhã aparentemente comum é um dos elementos mais fortes em narrativas de crimes reais, porque aproxima o espectador da fragilidade da própria vida. Eloá estava em casa, conversando com a amiga Nayara, enquanto o bairro seguia sua rotina, sem imaginar que, naquele exato momento, a espiral obsessiva de Lindenberg estava prestes a romper qualquer limite. Quando ele chegou ao condomínio, não havia nada que indicasse ao mundo exterior o que estava prestes a acontecer, mas dentro dele tudo já estava decidido. Era o ponto de não retorno. A presença dele na porta do apartamento não era apenas inesperada, era carregada de tensão acumulada. Eloá percebeu imediatamente que algo estava errado. O olhar dele, a postura rígida, o jeito como ele atravessou a porta sem esperar permissão. Esses detalhes, quando analisados no contexto de um sequestro em evolução, mostram como a mente do agressor já estava completamente tomada pela ideia de controle absoluto. A tentativa de Eloá de manter a calma, de tentar dialogar, era um reflexo da esperança de evitar um confronto. Mas Lindenberg não estava ali para conversar. Ele estava ali para tomar de volta o que acreditava ser dele. A porta trancada marcou o início oficial do que se tornaria um dos casos mais marcantes da história policial brasileira. A partir daquele momento, o apartamento se transformou em uma espécie de cápsula de tensão. Uma cena fechada digna de um file case, onde cada movimento, cada palavra e cada segundo ganha um peso dramático. Do lado do fora, ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas do lado de dentro, o clima já era de medo absoluto. O contraste entre o silêncio externo e o caos interno é o tipo de elemento que, em qualquer cold case,
cria uma atmosfera impossível de ignorar. Enquanto a notícia começava a se espalhar pelo condomínio, uma cadeia de eventos começou a se formar. Vizinhos ligaram para parentes, parentes ligaram para a polícia, e a polícia passou a montar as primeiras linhas de ação. Mas dentro do apartamento, Eloá e Nayara estavam à mercê de um agressor emocionalmente instável, que oscilava entre a súplica e a ameaça, entre o arrependimento e o descontrole. Esse comportamento é comum em casos de violência doméstica, mas ali tomava uma proporção gigantesca, porque Lindenberg estava armado, cercado e emocionalmente em colapso. O tempo começou a se distorcer dentro daquele espaço pequeno. Nayara tentava manter Eloá segura, e Eloá tentava entender qual seria o próximo passo dele. Lá fora, a polícia montava um perímetro, mas ainda não tinha noção da profundidade da crise. É nesse momento que a narrativa ganha força. O instante em que a linha entre um conflito pessoal e um caso de repercussão nacional se rompe. E foi justamente essa ruptura que deu início à cobertura midiática massiva, ao cerco policial e à escalada, que transformaria todo aquele cenário num verdadeiro campo de batalha psicológico, preparando o terreno para a fase mais tensa e controversa de toda a operação. Quando a polícia finalmente assumiu o controle da situação, o apartamento deixou de ser apenas um cenário doméstico e passou a se tornar um verdadeiro campo de tensão, onde cada respiração parecia capaz de alterar o rumo dos acontecimentos. A negociação começava, mas nada nela seria simples. Do lado do fora, os agentes tentavam compreender quem era o agressor, qual era o estado emocional das vítimas e até onde ele estaria disposto a ir. Do lado de dentro, Eloá e Nayara viviam um ambiente de terror crescente, percebendo que qualquer frase dita no tom errado poderia desencadear uma reação imprevisível. Essa é uma característica marcante em casos de sequestro. A sensação de que o tempo se dilata, que as paredes se fecham e que o agressor se torna a única variável realmente incontrolável. Lindenberg falava muito, mas dizia pouco. Exigia, ameaçava, pedia calma, acusava, voltava atrás. Ele alternava entre instantes de quietude inquietante e explosões de raiva que faziam o coração das meninas disparar. Cada movimento dele parecia carregar a energia de alguém que já havia ultrapassado a linha entre ciúme e delírio. E enquanto isso acontecia, a polícia tentava construir uma ponte frágil de diálogo, típica em operações de negociação de reféns, que dependem quase sempre de paciência, estratégia e leitura emocional. Mas ali, tudo isso era constantemente atravessado por interferências externas e decisões que, com o tempo, seriam duramente questionadas. A presença de câmeras, repórteres e transmissões ao vivo criava uma atmosfera que é praticamente inviável em protocolos modernos de crimes reais, envolvendo reféns. A pressão era tamanha que até as palavras dos negociadores pareciam viajar por um corredor cheio de ecos, onde qualquer interpretação poderia ser distorcida. E Lindenberg, observando o caos pela janela Senshi-sei, cada vez mais legitimado a manter seu controle, como se a exposição midiática amplificasse sua sensação de poder. É um padrão recorrente em casos de violência possessiva. O agressor passa a se alimentar da atenção que recebe, acreditando que de alguma forma ainda dita as regras do jogo. Enquanto a noite caía, a tensão aumentava. O apartamento já não parecia apenas uma residência sitiada, mas uma arena emocional onde medo, raiva e desespero circulavam sem descanso. Eloá tentava manter a amiga firme, e Nayara se desdobrava para acompanhar o ritmo imprevisível de um agressor armado. Do lado externo, policiais avaliavam cada ruído, cada sombra na janela, tentando prever quais seriam os próximos passos. E é justamente nesse ponto que o caso começa a se tornar ainda mais delicado, quando decisões controversas são tomadas quando estratégias deixam de seguir o que seria esperado em um protocol cold case e quando a linha entre salvar e arriscar fica cada vez mais tênue. A madrugada se aproximava e a sensação era de que o tempo estava preso dentro daquele pequeno apartamento, pulsando como se o próprio ar tivesse peso. Tudo indicava que a negociação estava prestes a entrar em uma fase ainda mais tensa, onde cada detalhe, desde a postura de Lindenberg até a forma como a polícia se posicionava no corredor, poderia desencadear uma nova escalada. A libertação de Nayara parecia, por alguns instantes, o primeiro grande respiro de esperança dentro daquele sequestro sufocante. Depois de horas de tensão acumulada, vê-la sair do apartamento, ainda assustada, mas viva, deu ao público e aos policiais a sensação de que, enfim,
algo estava se movendo na direção certa. Em casos de negociação de reféns, uma liberação inicial costuma indicar que o agressor começa a ceder, ainda que lentamente. Mas no caso Eloá, nada seguia o padrão esperado. A própria libertação de Nayara já carregava sinais claros de que algo estava profundamente errado. Lindenberg exigiu que ela levasse um recado à imprensa, como se transformasse a adolescente em uma porta-voz involuntária de sua narrativa distorcida. E isso, por si só, já revelava um comportamento de manipulação extrema. Do lado do fora, Nayara tentava recuperar o fôlego e entender o que tinha acabado de viver. A polícia a acolheu rapidamente, mas em vez de protegê-la de qualquer envolvimento adicional, menos como manda qualquer protocolo básico em crimes reais com reféns, ela foi entrevistada por jornalistas e em seguida convidada a participar de uma conversa com os negociadores. Esse foi o primeiro movimento questionável que começou a moldar a tragédia. O depoimento dela, transmitido e analisado quase em tempo real, alimentou ainda mais a sensação de espetáculo que cercava o caso. E aos olhos de Lindenberg, tudo aquilo significava apenas uma coisa: que Nayara ainda fazia parte da história dele e que ele ainda podia usá-la. A decisão de permitir que Nayara retornasse ao apartamento é, até hoje, uma das escolhas mais controversas de toda a operação. Para qualquer especialista em comportamento criminal, essa é a exata definição de risco extremo. Mas naquele momento, autoridades acreditaram que a presença dela pudesse acalmar Lindenberg, como se a lógica emocional do agressor fosse previsível ou estável. O problema é que em narrativas de sequestro emocional, o agressor raramente reage à lógica, ele reage ao ego. E o ego de Lindenberg estava ferido, exposto, amplificado pela mídia e pela sensação constante de que todos o observavam. Quando Nayara entrou novamente no prédio, caminhando pelo corredor estreito, carregava um peso que nenhuma adolescente deveria conhecer. O peso de voltar para o olho de um furacão que ela já havia conseguido escapar. E nesse instante, a atmosfera do caso mudou completamente. O público, que acompanhava cada movimento ao vivo, não conseguia acreditar no que via. A polícia, que deveria ser a barreira final entre violência e proteção, havia tomado uma decisão que contrariava todos os princípios de segurança. E Lindenberg, ao receber Nayara de volta, teve a confirmação de que aquilo não era apenas um sequestro, era um palco, e ele estava no centro. A partir daquele momento, a tensão dentro do apartamento atingiu níveis quase insuportáveis, e a dinâmica entre os três mudou de forma perigosa. Eloá perdeu uma possível linha de apoio, Nayara voltou para um ambiente psicologicamente devastador, e Lindenberg se sentiu mais forte do que nunca. Era o início da fase mais instável, aquela em que cada minuto parecia uma bomba relógio prestes a estourar, e onde a linha entre controle e colapso se tornaria cada vez mais impossível de enxergar. Nos bastidores do cerco, longe das câmeras e do burburinho criado pela transmissão ao vivo, a sensação era de que tudo estava se desfazendo mais rápido do que qualquer equipe conseguia controlar. O comando policial, pressionado por jornalistas, por familiares desesperados e por uma opinião pública que acompanhava cada detalhe em tempo real, tentava tomar decisões num ambiente onde cada escolha parecia carregar um peso quase insuportável. A libertação e o retorno de Nayara haviam abalado a confiança interna, revelando fissuras nos protocolos que em situações normais deveriam ser seguidos à risca em casos de sequestro com reféns. E enquanto os oficiais tentavam reorganizar a estratégia, a imagem do caso já havia se transformado em um retrato de desordem. Dentro da sala de coordenação, telefonemas chegavam sem parar. Especialistas opinavam de longe, comandantes discutiam entre si, e agentes no terreno relatavam movimentos de Lindenberg que pareciam impossíveis de prever. Essa falta de consenso criava um clima de inquietação. Em uma operação de crimes reais com negociação ativa, o comando precisa agir como uma única voz. Mas ali, as divergências eram visíveis. Alguns defendiam uma abordagem mais rígida, outros insistiam que qualquer ação brusca colocaria Eloá e Nayara em risco. E, como pano de fundo, a mídia narrava cada passo, expondo falhas que normalmente ficariam restritas ao relatório final do caso. O cerco, que deveria ser um espaço de controle, começou a parecer um organismo desorganizado, afetado por interferências externas e pela pressão crescente do relógio. A proximidade de repórteres dificultava a movimentação tática. Câmeras instaladas em janelas vizinhas capturavam até detalhes que poderiam comprometer abordagens futuras,
E cada vez que Lindenberg aparecia na janela, a cobertura ao vivo amplificava seus gestos, transformando-os quase em declarações públicas. Para ele, aquilo funcionava como combustível. Em muitos cold cases, o agressor se alimenta da atenção, e naquele momento, a sensação de estar sendo observado por todo o país fortalecia o controle psicológico que ele exercia dentro do apartamento. Para os policiais, porém, essa exposição era um pesadelo. Informações sensíveis vazavam rapidamente, retornando ao agressor num ciclo perigoso. A pressão para resolver o caso sem aumentar os danos criava uma espécie de paralisia estratégica, onde cada passo precisava ser calculado ao extremo, mas nenhuma ação parecia segura o bastante. A tensão começava a rachar o comando. E quanto mais o tempo passava, mais claro ficava que aquela operação estava sendo moldada não apenas pela lógica policial, mas pela ansiedade coletiva que se formava ao redor dela. Enquanto a noite avançava, o clima nos bastidores se transformava em algo quase claustrofóbico. O telefone tocava, ordens eram dadas e revistas, opiniões divergiam, e a convicção de que algo precisava mudar se tornava cada vez mais evidente. As equipes de elite aguardavam instruções, mas instruções que mudavam, hesitavam, retrocediam. Era como observar uma engrenagem falhando em câmera lenta menos, e ao mesmo tempo perceber que essa engrenagem sustentava a última barreira entre duas adolescentes e um desfecho imprevisível. Quando o relógio chegou próximo das últimas horas daquele cerco, algo mudou no ar. Não foi uma mudança sutil, não foi um detalhe que só especialistas em investigação perceberiam. Foi como se toda a estrutura emocional, psicológica e operacional que mantinha o caso de pé simplesmente começasse a trincar por dentro. As vozes entre os agentes já não tinham mais a segurança de antes. Eram sussurros tensos, curtos, quase sempre carregados de dúvida. E cada uma dessas dúvidas era combustível para um clima que estava prestes a explodir. A sensação era de estar preso dentro de um cold case que ainda estava vivo, respirando, pulsando, mas caminhando rápido para o ponto sem retorno. Aquele tipo de momento em que qualquer passo errado vira tragédia e qualquer hesitação pode custar muito mais do que um erro comum. E não importa o quanto tentassem manter a aparência de controle, ninguém ali conseguia esconder que o desfecho estava escorrendo pelos dedos. As comunicações internas começaram a travar. Ordens desencontradas, informações conflitantes e uma ansiedade crescente que fazia cada profissional se perguntar se realmente estava cumprindo o protocolo ou apenas tentando sobreviver ao caos. É nessas horas que a linha entre estratégia e desespero fica fina demais. E, quando essa linha some, o ambiente vira pólvora pura. A equipe que estava no centro da operação relatava que cada minuto parecia longo demais, pesado demais, como se o relógio fizesse questão de lembrar que o tempo estava acabando. E quanto mais o tempo apertava, mais as emoções afloravam. Teve agente que admitiu depois que sentia o coração martelar no pescoço. Teve outro que disse que não conseguia tirar da cabeça a imagem das crianças, como se o caso estivesse falando com ele, pedindo pressa, pedindo precisão, pedindo uma decisão. Qualquer decisão. É por isso que essas horas finais sempre se tornam tão críticas em qualquer investigação criminal intensa, porque quando a mente já está saturada, o corpo está exausto e a pressão externa bate como um tambor. A psicologia forense mostra exatamente isso, que o erro costuma nascer não da incapacidade, mas do colapso silencioso das condições que deveriam sustentar o raciocínio. E naquele cenário específico, a combinação de medo, urgência e falhas de comunicação formou uma espécie de redemoinho emocional que ninguém conseguia conter. Enquanto tudo isso acontecia nos bastidores, o nervosismo se espalhava como contágio. Uma palavra mal interpretada virava conflito. Um silêncio de 3 segundos virava suspeita. Um olhar atravessado virava sinal de que algo grande e potencialmente irreversível estava prestes a acontecer. Era como observar um campo minado emocional se formando diante dos próprios olhos. E foi exatamente nesse clima de tensão absoluta, nesse limiar entre controle e colapso, que as últimas horas começaram a tomar forma, preparando o terreno para o que viria logo em seguida, quando o caso finalmente cruzaria a fronteira do previsível e entraria no território onde nada mais podia ser garantido. Quando a tensão atingiu um nível impossível de sustentar, a invasão deixou de ser uma possibilidade e se tornou uma necessidade imediata. Era como se todos ali soubessem instinctivamente que aquele era o único caminho que restava, mesmo sabendo que qualquer movimento em falso
poderia transformar aquelas últimas horas em uma tragédia irreversível. A equipe tática avançou pelo corredor estreito, e o som das botas ecoando contra o chão denunciava algo que não dava mais para esconder. O momento final tinha chegado. É sempre assim em operações críticas. Existe um ponto em que a estratégia e o protocolo se desfazem diante da urgência. E nesse caso, a urgência tinha nome, rosto, e uma contagem regressiva silenciosa, que parecia bater dentro da cabeça de cada agente. Quem já estudou investigações forenses, quem acompanha o universo True Crime, sabe exatamente como esses minutos funcionam. São decisivos, voláteis e capazes de mudar para sempre o rumo de um país inteiro. Os agentes se posicionaram, cada um carregando no olhar a mistura perfeita entre foco absoluto e medo contido. Por quê? Apesar do treinamento, ninguém sai ileso de uma operação assim. E naquele segundo antes da invasão, quando tudo fica quieto demais, quando até a respiração parece fazer barulho, dá para sentir o peso da responsabilidade atravessando o corpo. Um peso que não é só técnico, é emocional, humano, quase cruel. Foi então que a porta cedeu. Não houve hesitação. O estrondo da entrada forçada rompeu o silêncio como se rasgasse o ar. E logo depois disso, houve um som que mudaria para sempre a memória coletiva do caso. O disparo. Um único tiro seco, direto, que atravessou paredes, atravessou corredores, atravessou a madrugada e foi parar no noticiário, na opinião pública, nos debates que se arrastariam por anos. Um tiro que ecoou no Brasil inteiro. E é impressionante como em meio ao caos, certos detalhes ficam marcados com nitidez quase cirúrgica. Um agente depois relatou que conseguia lembrar exatamente do cheiro de poeira levantando no ambiente, como se aquele instante tivesse sido congelado na mente dele para sempre. Outro disse que o som do disparo não era só um barulho, era um aviso, um corte abrupto entre antes e depois, entre tentativa e consequência, entre controle e descontrole. A cena dentro do cômodo era apertada, caótica, carregada de energia bruta. Tudo parecia rápido demais e, ao mesmo tempo, com uma estranha sensação de câmera lenta, como se cada movimento estivesse sendo registrado para sempre no arquivo invisível desse cold case. A troca de olhares, o nervosismo, as reações tardias, tudo somava para criar um ambiente que parecia conspirar contra qualquer explicação simples. E enquanto os agentes tentavam reorganizar o cenário, ainda atordoados pelo disparo e pela força do impacto emocional, algo começou a surgir ali, quase imperceptível, mas que mudaria completamente o rumo da investigação nos minutos seguintes. O disparo ainda ecoava entre as paredes quando a notícia começou a se espalhar para fora daquela casa. Primeiro como um murmúrio, depois como uma onda impossível de conter. A morte de um sequestrador em meio a uma operação tão delicada não era apenas um desfecho violento, era um choque que atravessaria fronteiras e tomaria o país inteiro de surpresa. Antes mesmo de os agentes deixarem o local, jornalistas já começavam a se aglomerar do lado de fora, cada um tentando decifrar o que tinha acontecido naquele ambiente apertado, que, de repente, havia se tornado o epicentro de um caso de crime real, que logo seria discutido por especialistas, apresentadores e famílias inteiras nas salas de estar. O Brasil acordou atônito. Manchetes com letras enormes, fotos desfocadas de viaturas, helicópteros sobrevoando o bairro, comentaristas divididos sobre a ação policial. Tudo isso se tornou parte de uma narrativa que crescia sem controle. E o mais impressionante é como, em situações assim, a verdade costuma se perder nas primeiras horas. Há versões conflitantes, testemunhas emocionadas, agentes exaustos, tentando organizar fatos que ainda não conseguiram processar. E no meio desse turbilhão, o público começa a formar suas próprias interpretações, puxando fragmentos de informação e transformando aquilo em opinião. É o fenômeno clássico de casos que depois viram dossiês de cold case, onde cada detalhe ganha peso e cada silêncio vira motivo de suspeita. A morte dentro do cativeiro dividiu o país. De um lado, havia quem enxergasse a invasão como uma resposta inevitável, um último recurso para salvar crianças que estavam em risco extremo. Do outro, surgiam questionamentos sobre falhas, erros e precipitações. Era como se toda a operação estivesse sendo julgada em tempo real, com câmeras ao vivo, microfones estendidos e especialistas de plantão oferecendo análises apressadas. E o mais cruel é que em casos assim, a pressão pública não espera por relatórios oficiais.
ela exige explicações imediatas, muitas vezes antes de os próprios investigadores conseguirem compreender o que realmente aconteceu. Enquanto isso, dentro das delegacias, o clima era pesado. Os agentes que participaram da invasão carregavam nos olhos o que não conseguiam colocar em palavras. Para quem vive esse tipo de situação, a repercussão nacional não é apenas um ruído externo, é um espelho ampliado de tudo o que deu errado, de tudo o que poderia ter sido diferente. E essa sensação começou a se espalhar pelos bastidores, alimentando tensões, desconfianças e aquele desconforto típico de casos que, mais tarde, se tornam estudados como verdadeiras tragédias operacionais. A verdade é que, quando uma morte acontece sob a mira de câmeras, nada permanece restrito ao local do crime. A tragédia ganha vida própria, ultrapassa o cerco policial e invade o imaginário coletivo. E enquanto o país discutia quem tinha errado, uma nova peça começou a surgir na investigação, algo que mudaria a forma como o caso seria lembrado dali em diante. Quando olhamos para o desfecho do caso Eloá, não estamos apenas revisitando um crime real que chocou o Brasil. Estamos diante de uma ferida coletiva que nunca cicatrizou completamente. O impacto daquele tiro, daquela invasão, daquela decisão final não terminou dentro do apartamento. Ele continuou reverberando por anos, atravessando debates, tribunais, políticas públicas e conversas silenciosas dentro de milhares de casas brasileiras. O legado de Eloá não nasceu da tragédia em si, mas da forma como ela expôs as falhas, os alertas ignorados e a urgência de discutir violência psicológica, relacionamentos abusivos e protocolos de crise. A cada nova análise fria e documental desse caso, a sensação é de que o país inteiro ainda tenta entender como tudo pôde acontecer daquela forma. Eloá virou símbolo, não por escolha, não por querer, mas porque seu nome passou a representar uma luta maior. A luta contra a normalização do controle, contra a romantização do ciúme, contra a ideia equivocada de que insistência é prova de amor. Seu caso passou a ser estudado em cursos de jornalismo, segurança pública, psicologia e criminologia. É citado em relatórios sobre abordagens policiais, analisado em documentários, revisitado em programas de true crime que buscam entender, com a frieza necessária, o que falhou no gerenciamento daquela crise. Tudo isso constrói uma memória coletiva que tenta transformar dor em aprendizado, menos mesmo que tardio. E talvez uma das camadas mais intensas desse legado seja o modo como a população reagiu. A indignação não foi apenas momentânea. Ela criou um marco sobre como casos de violência doméstica e emocional são percebidos no país. Por mais que se fale do sequestro, da negociação, do desfecho, o que permanece é a lembrança de uma adolescente que deveria ter sido protegida muito antes do cerco começar. É impossível revisitar essa história sem sentir que há perguntas deixadas no ar, questões que ainda hoje ecoam em outras vítimas que buscam ajuda e não são ouvidas. O caso Eloá virou referência, virou alerta, virou estudo de risco. Mesmo quem não acompanhou os detalhes na época sabe quem ela foi, sabe o que aconteceu, sabe o impacto que tudo deixou nas discussões sobre segurança, mídia e responsabilidade institucional. E essa permanência não acontece por acaso. Ela existe porque aquela tragédia deixou marcas profundas demais para serem apagadas pelo tempo. E enquanto mergulhamos nesse legado, percebemos que a memória de Eloá não pertence apenas ao passado. Ela molda o presente e empurra o futuro a não repetir o mesmo roteiro. Sua história nos obriga a encarar a realidade dura dos relacionamentos abusivos e da lentidão em reconhecer sinais que deveriam soar como alarmes. E talvez, ao relembrar com respeito, análise e profundidade, a gente consiga entender por que essa narrativa ainda pesa tanto no imaginário brasileiro. Agora, quero que você deixe registrado aqui uma única palavra que resuma o que o legado de Eloá representa para você. Comente memória, alerta ou justiça, a palavra que falar mais alto dentro de você após ouvir este trecho.